Hoje, de modo especial, na linha de frente, está este modelo de oração sincera, verdadeira. Proponham-se a ler as Confissões de Santo Agostinho. É a oração, ele escreve a sua oração, do começo ao fim. Santo Agostinho está partilhando conosco, por escrito, como é que ele conversava com Deus, como é que ele falava com Deus. Não é um escrito teológico, é um transbordar daquilo que estava dentro do coração de Agostinho. A boca fala da abundância do coração. Então, essa nossa escola de oração de agosto de 2021 tem por objetivo responder cada um para si. Eu rezo de verdade? Perfeitamente, certamente não. De vez em quando, talvez. Muitas vezes nos pegamos conversando não com Deus, não falando com Deus, mas falando com a nossa consciência, falando conosco. A oração é isso também, é o encontro conosco também. Mas é encontro comigo em Deus, para me dispor a encontrar a vontade de Deus, para me dispor a saber o que Deus tem para me dizer. Qualquer que seja o assunto. Né? O mais importante é o que Deus me fala, não é o que eu falo para Deus, mas é o que Deus me fala. E nisso a gente já pode ir dando umas respostas. Quem é que tem maior tempo para falar na minha oração? Sou eu ou é Deus? Eu rezo de verdade? Então vamos pedir ao Espírito Santo, feche seus olhos. Espírito Santo, inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Os pedimos por Jesus, nosso Senhor. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obediência, ensinai-nos a obedecer. Ela que é a sede de sabedoria, né? Assuma o controle desta pequena formação. Meu ponto de partida será o Salmo 95. Os que rezam o ofício das leituras, ou as laudes, deve sempre começar com o salmo invitatório, né? Nós já instruímos isso, pelo menos lá na sede, que como são 4 os salmos invitatórios, na primeira semana a gente reza o Salmo 95, na segunda semana o 23, o 24, na terceira o seguinte, e na quarta o seguinte. Nessa semana nós estamos rezando, que é a primeira da semana, né? Nós estamos rezando o Salmo 94. E quando eu cheguei no versículo 4 e 5, eu pensei, é aqui que está o fundamento bíblico da nossa escola de oração. Na mão de Deus estão
as profundezas da terra, e dele são as alturas das montanhas. Dele é o mar, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a plasmaram. Lembra-se do nosso selo pastoral desse ano? Como barro na mão do oleiro, na mão de Deus, como barro. Então, quando o salmista diz que nas mãos de Deus estão as profundezas da terra, do humus, né? Que somos nós, nossa origem, o barro. Ele está falando uma lição para nós, trazendo para nós uma lição. Que profundezas da terra são essas? Mas também está na mão de Deus, é de Deus, as alturas das montanhas. Os momentos da nossa oração sincera, verdadeira, quando conseguimos captar, numa palavrinha às vezes, ou num versículo inteiro, ou no sentido geral de um texto, Deus falando ao coração. Né? E o versículo 5 diz que o mar é de Deus. Na Sagrada Escritura, o mar é o símbolo do lugar das trevas, do lugar dos monstros, do lugar dos infernos, onde está o Leviatã. Era assim que os antigos acreditavam. E a gente tem que transportar essa mentalidade oriental para a nossa realidade. No mar que nos envolve, que tenta afundar a nossa vida, hoje, através, não é só da pandemia não, gente. A pandemia está escondendo uma coisa muitíssimo mais grave do que nós pensamos. Ela está sendo uma nuvem de fumaça para nos fazer ignorar os monstros que estão emergindo deste mar profundo. Quando Pedro conseguiu andar sobre os mares, né, andar sobre as ondas do mar, ele conseguiu, enquanto manteve a sua atenção fixa em Jesus, na ordem que Jesus lhe deu. Vem. Mas quando ele prestou atenção nas ondas, no vento, ele se sentiu inseguro. Ele se sentiu afogando. E se não fosse a mão de Deus, ele teria sucumbido. Então, quando diz assim, o mar é de Deus, pois foi ele quem o fez. Quem é que botou tragédia nesse mar? O mar do mundo. Começou lá no paraíso. E só foi crescendo até chegar aos nossos dias. Eu costumo dizer, né, que aquilo que era uma serpentezinha no paraíso está se transformando num dragão tremendamente assustador do Apocalipse. A terra firme é Deus que plasma, né? A firmeza da nossa fé, a firmeza da nossa esperança, a firmeza do
passo mantido no caminho de Deus, é Deus que dá essa graça. Então, se na mão de Deus estão as nossas profundezas, o meu assunto é sobre a oração do profundo. Isso já foi objeto de uma outra anterior escola de oração. Hoje vai ser de uma abordagem um pouco diferente. Na mão de Deus estão as profundezas da nossa terra, da nossa miséria, para se encontrar com outra profundeza, muito mais, infinitamente maior do que qualquer imensidão de miséria que eu possa sentir e ser, de fato, no meu profundo. Imediatamente, quando você fala de profundeza, tenho certeza que já passou na cabeça de vocês um outro salmo, que a gente reza nas completas das quartas-feiras. É o chamado De Profundis, o salmo das profundezas, que geralmente é celebrado para os defuntos, né? Para os fiéis defuntos. E ele começa exatamente assim: das profundezas, Senhor, clamo a ti. Senhor, escuta a minha voz. Eu, enquanto rezava essas duas palavras, me veio uma imagem, sabe? De uma perfuratriz. Sabe aquela máquina bem grande, que tem um negócio assim, em forma de parafuso, que vai furando o chão para fazer um poço artesiano, por exemplo, né? Que vai dar lá numa pedra, e vai furando, 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 furando. É assim que nós queremos a ação do Espírito Santo em nós, nessa escola de oração. Perfurando agora o coração duro, rígido, empedrado, coração de pedra. Não digo de vocês, mas meu, certamente. Tenho pedido muito a Deus quebrar, trocar este coração de pedra por um coração humano, sensível, como o coração de Jesus. E essa máquina que vai furando, 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 ela precisa ter graxa para a engrenagem funcionar. Ela precisa de óleo para tocar o motor. Ela precisa do Espírito Santo. Ela precisa de uma ação extraordinária do Espírito Santo sobre nós. E de uma abertura do nosso coração, para que ele realmente, para que a nossa oração seja verdadeira, a nossa consagração ao Espírito Santo, que expresse o que eu quero dizer para Deus, não só da boca para fora, mas dizendo com a boca, eu quero que isso corresponda ao desejo profundo do meu coração, que nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão tocado pela inspiração do Espírito Santo. Não à toa comecei, né? Inspirar ele sempre na oração. Depois é que vem pensamento, vem ação, vem decisão. Primeiro é na oração, gente. A oração é a alma do negócio. Vocês se lembram que uma vez nós tivemos um ano em que nós estudamos esse livro, Orar em Segredo, escrito por um monge moderno e traduzido pelo nosso querido Santini. E achei aqui um comentário desse monge sobre aquela cena do Evangelho em que Jesus fala para Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique na sua casa. E enquanto você ficar aí em cima do galho, enquanto você ficar aí em cima dos seus achismos, né? Enquanto você ficar aí
em cima do artifício que você criou para estar comigo. Pensa nisso na oração. Artifício que criamos para estar com Deus. Eu te falo, Zaqueu, desce, meu filho. Porque para eu estar na sua casa, é preciso que você saiba onde está a sua casa. Verdadeira. Está dentro. Lá, na profundeza, que é onde eu estou. O autor diz assim: a direção está indicada, né, para dentro. É preciso ganhar em profundidade, é preciso tocar o fundo. O fundo do quê? O fundo das nossas misérias. Por isso não é à toa que na liturgia da missa, praticamente começamos com a tomada de consciência de que somos pecadores, miseráveis. Né? Que lá no fundo de nós, se nós temos que nos encontrar e admitir a nossa miséria daquele momento, talvez, de um passado que nos machuca, à minha frente está sempre o meu pecado, diz Davi, né? No Salmo. Já confessado, já arrependido, já sofrido, já arranhado, perdoado, que já foi filtrado pela misericórdia de Deus, já foi purificado, não caio mais nisso, mas ficou a cicatriz, né? Ficou a marca da minha miséria, para eu me lembrar, não da miséria, mas para me lembrar de quanto foi infinitamente impressionante a misericórdia de Deus para comigo. Ele não me chutou. Ele não chutou o pau da minha barraquinha. Ele não me rejeitou. Por isso o autor ainda cita Santa Elizabeth da Trindade, aquela carmelita, né, que fez a elevação, uma oração estupenda, a elevação à Santíssima Trindade. No momento ela diz assim: sepultai-vos em mim, para que eu me sepulte em vós. Lá, dentro de mim. E que iremos fazer quando atingirmos o fundo do nosso ser? O que faremos nessas profundezas? Aquilo que o Salmo 130 fala. Das profundezas, eu grito para vós, Senhor. Termina aqui embaixo o autor dizendo: se tu gritas, é sinal que tu rezas. Eu vivi uma situação, foi de gritaria, esperneei, clamei, eu só repetia a mesma coisa, eu só repetia a mesma frase. E falei: eu não vou sair daqui sem conseguir esta graça, Senhor. Não vou sair daqui. Não fui almoçar naquele dia. Fiquei lá, sentada, até que o mal desistiu de mim. O mal desistiu de mim. Pela resistência, pela que o Espírito Santo me deu. Você se lembra de outra página, lá de profundezas? É um livro de capítulo 2, versículo 3. Jonas passou 3 dias, 3 noites, no ventre de um peixe, nas profundezas do mar. Né? Por quê? Porque Deus tinha mandado para ele uma coisa, dado para ele uma missão, e ele rejeitou. E lá, na profundeza do mar, no ventre de um peixe,
Jonas clamou a Deus e foi ouvido. Foi vomitado na missão a qual ele tanto resistiu. As profundezas humanas, misérias, têm que se encontrar com a profundeza da grandeza e da misericórdia de Deus. Então, o que é rezar de verdade? Hoje. O que Deus quer ensinar hoje para mim e para vocês? Até a próxima escola de oração. Que nossos momentos de oração sejam marcados por esse encontro maravilhoso, promovido pelo Espírito Santo. O primeiro passo é do Espírito Santo. O segundo passo tem que ser o meu, uma adesão, aceitação, né? Pedindo que ele vá ao fundo da minha miséria, aquela que ele quiser curar, quiser me revelar. E a palavra de Deus vai ser a força libertadora, porque quando nós damos nomes para os males verdadeiros que estão agindo dentro de nós, nós nos tornamos donos da situação. Dá nome, lembra lá no Gênesis, quando Deus fala assim, dá nome aí para os animais. Dar o nome significa assumir o comando. Então, quando nós identificamos à luz da palavra de Deus, qual é aquela miséria sobre a qual a misericórdia de Deus quer agir, nos dá poder sobre essa miséria. Eu sou testemunha visível, gente. Da última confissão para cá, eu estou lutando contra uma raiz de pecado capital. E só quando eu clamei do abismo, eu tenho conseguido vencer. Não é por medo, não. Mas é a cada vitória, eu sinto uma força de gratidão. Beatriz, não sei se foi hoje, se foi ontem, acho que foi ontem que você falou, né? A senhora tem repetido muitas vezes a palavra gratidão, né, para nós. E foi a penitência, você acredita, Beatriz? Foi a penitência que o Padre me deu. Gratidão. O tempo inteiro, gratidão. E eu tenho... não tenho sido até suficientemente grata a Deus por eu estar vendo que batalha por batalha sobre esse pecado capital, Deus está me dando a graça. Eu vou dizer, está fácil até demais. Estou até desconfiada. É isso, quando a graça é demais, a gente desconfia, né? Mas vou deixar um finalzinho aqui como uma mensagem para todos vocês. Me vali de um outro livro. Eu gosto da arqueologia, viu, gente? Da arqueologia. Eu vou cavar livro lá de trás, porque os de trás são maravilhosos. Então, esse livrinho aqui, O Poder da Oração, sabem quando ele foi editado, o concílio nem tinha acabado. Estava no meio. 1964. O autor é um autor alemão. O Poder da Oração. Na página 93, o autor diz assim, aliás, um pouquinho antes, eu nem vou ler tudo, porque alguma coisa aqui é meio questionável. Mas vejam se não há uma certa razão. Nós podemos viver sem sacramentos, mas não podemos viver sem a oração. Em muitas regiões do mundo, e nós experimentamos isso aqui nessa pandemia, quantos de nós ficamos sem sacramento? Quantos?
Quantos estão continuando a levar uma vida sem sacramento porque se habituaram ao virtual? E podem estar certo que se não saírem do virtual vai ser um milagre, porque aí nem virtual vai ser. Entendem? E quando faltarem sacerdotes? E quando vier uma perseguição, e não, nem nas catacumbas não vamos poder estar. Porque o mundo de hoje sabe onde estão as catacumbas. O de antigamente não sabia, não. Os traidores estão no meio de nós. Né? Não estão? Quantos vão nos denunciar? O que não podemos aproveitar enquanto temos, com certeza, mas o que dá vida à celebração dos sacramentos, principalmente da Eucaristia e da confissão, é a vida interior que nós levamos. É a vida interior alimentada pela oração. Senão, nós vamos para a missa todos os dias e celebramos um ritual hipócrita e vazio. Só rito, sem significado nenhum. Gente. O Japão, quando o imperador perseguiu os católicos, viveu mais de 200 anos os católicos japoneses, sem missa nenhuma, sem padre nenhum para confessar, nem para celebrar. Era proibido. O que os alimentava? Até que os primeiros padres chegaram, os padres brancos. A oração, a Sagrada Escritura, escondida, clandestina. E quando tirarem a Bíblia de nós? Vamos parar de rezar? Aí que nós vamos ver o que é que o Espírito Santo imprimiu, tornou a nosso coração uma prã, onde ele imprimiu a Sagrada Escritura. Quem é responsável pela educação à oração? Diz esse autor aqui. Antes de tudo, é a família, o lar, e, sobretudo, a mãe. E vou dizer agora para você que é avó, que é avô, e que temos o costume de dizer, né? Os avós são os segundos pais, é o pai de novo, é a mãe de novo, é ou não é? Não é assim que a gente escuta? É ou não é? Não perca. Perdi a chance com meus filhos, aproveita os netos. Ah, mas o meu filho não quer, a minha filha não quer que fale de Deus. Escuta aqui, mas ele não quer que seu filho, que o seu neto também coma chocolate, doce. Você não dá escondido? Eu sei que você dá. Ah, claro que dá. Porque não dá escondido? O que é muito mais do que chocolate, né? A mãe é a sacerdotisa da sua família. Nada pode ter piores consequências do que as falhas do lar, principalmente no campo religioso. O que aí falhar dificilmente pode ser remediado. Olha, vocês não acham isso de uma atualidade piorada hoje? Acham ou não acham? Balança aí, faz assim, ó. Quem não concordar não faz nada, viu? Fica quietinho. Pois é. Se entregarmos as famílias, se tivermos as mães, teremos a família, a juventude, teremos o futuro. Se entregarmos as famílias, perdemos tudo. Não haverá nenhuma associação ou organização que nos possa ajudar com eficiência. Ah, eu vou mandar numa escola católica. Eu vou mandar na paróquia. Olha o que ele diz.
Nas escolas, geralmente, só se ensinam orações, e oraçõezinhas, bem como se ensinam poesias e versos. História, geografia, ciência, matemática, e ensina religião. Agora nem pode mais ensinar religião. Nem mais. Antigamente, nos currículos, era religião. Agora é ensino religioso. Quer dizer, todas as religiões. Nas escolas católicas também. É muito duvidoso que nas escolas ainda se possa transmitir o que é necessário para a oração ser verdadeira oração. Ainda que a escola e a igreja ensinassem a oração, pouco adiantaria se a casa paterna não colaborasse. Se na família não se pratica a vida de oração, os filhos até esquecem o Pai Nosso, Ave Maria, como esquecem as poesias e os versos. Que esperanças ainda restam se pais católicos chegam ao ponto de afirmar? Eu que mexi aqui? Não, senhora. Não precisamos ensinar nossos filhos a rezar. Para isso existe o padre. Ele é pago para ensinar. E eu pergunto para vocês, que padre hoje está disposto a gastar o seu tempo, o seu ministério pastoral, sacerdotal, para ensinar alguém a rezar a doutrina da igreja, a santidade? Poucos. Como é possível que grande parte da juventude católica mal deixou a escola e já fica mais ou menos indiferente aos deveres religiosos? Portanto, minha gente, mantenham-se atentos ao modo como nós rezamos. Mantenhamos-nos atentos quanto ao modo como rezamos. Aquela criança, talvez lá no berço, que não entende patavina, não sabe nem falar, não começou a engatinhar. O bem é difusível, é um princípio filosófico. O bem é difusivo. O bem é expansivo, é como uma bomba atômica. Ele irradia, ele cria um clima, um ar que se respira. O seu comportamento diante daquela criança que está brincando lá no céu. Os apóstolos, sem medir muitas consequências do que iam falar para Jesus, vendo Jesus sair da oração, imagine, se a oração de Moisés transfigurava o rosto de Moisés, a ponto dele ter que pôr um véu para não cegar os outros, uma luz que depois ia apagando. Vocês imaginam como era o encontro de Jesus com o Pai e como isso se refletia na sua pessoa, a ponto de levar os apóstolos a pedirem: "É que ensina a gente a rezar". João Batista ensinou, os rabinos ensinam. Você não deixou nada para nós ainda. Nós só estamos vendo o efeito da oração. Como é que você reza? Eu rezo assim: Pai nosso, meu Pai e vosso Pai. Relacionar-se com Deus como Jesus se relacionava. Gostaria de fazer uma oração final. Da indignidade, Senhor, do meu barro podre,
que um oleiro qualificado não daria conta de transformá-lo em coisa nenhuma nas suas mãos. Pode ser um vaso maravilhoso. Um barro desqualificado, Pai, sem propriedade nenhuma, a não ser a presença misericordiosa vossa em mim. Ousa clamar, ousa ensinar, está falando o que eu falei. Falei mais para mim do que para meu povo, Senhor. Transformai, Senhor, no coração de cada um, através de alguma coisa que foi ouvida nesse ensinamento. Demonstração do poder do Espírito que age em mim, age em nós. Vos peço perdão, Senhor, pela insegurança que antecede esse momento. Insegurança que acompanha a preparação das pregações. Só tenho medo, Senhor. Não ter a inspiração. Mesmo quando eu tenho um roteiro, as coisas começam a ficar confusas na minha cabeça. É muita coisa que vem. Eu perco um pouquinho. Me perco um pouco. Mas a vossa graça vem, recolhe meus cacos. Se o vaso não saiu direito, você vai, recolhe e faz tudo de novo. Bem diz o profeta, eis que faço novas todas as coisas. Derramai sobre cada um de nós aqui, cada um dos que vão ouvir e assistir este vídeo. Derramai-vos, Senhor, em verdade, honestidade, transparência, desejo sincero do bem, do belo, da verdade, de vos encontrar, de alimentar a nossa vida com a vossa palavra. Nunca nos deixes faltar a Sagrada Escritura impressa no nosso coração. Obrigada por esse momento, obrigada pela tecnologia, obrigada pelos que fazem bom uso deste meio maravilhoso. Gratidão aos meus que se esforçam tanto, Senhor, por darem o melhor de si, como servos. Nesse dia, lembrando o voluntariado, para nós, nada de voluntariado, Senhor. Somos servos da verdade, servos da vossa igreja, servos do vosso povo. Não fazemos por fazer, não para preencher lacunas do nosso tempo, o nosso vazio existencial. Não, fazemos por chamado, por missão, por vocação, por vós.
E como dizia a música, na missão, na vida, quero me consumir pela igreja. Nela eu quero viver e morrer. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, rogai por nós. Santa Mônica e Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.